Oi, pessoal, tudo bem? Que prosa fantástica nós vamos ter hoje. Por isso, bem-vindos e bem-vindas aí a mais um capítulo, a mais uma história que nós vamos contar e prosear aqui. E hoje nós vamos conversar sobre supply chain, criação de valor pela inovação. Antes, porém, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar lá o sininho para que você seja notificado dos novos vídeos que estão chegando. O mundo como vivemos hoje, seja ele VUCA, você já deve ter ouvido falar em VUCA, nós já conversamos aqui de VUCA e vamos conversar sobre BANI também, ou qualquer outro acrônimo que venha a ter, obriga as empresas a continuamente se reinventarem. As que têm inovado seu modelo de negócio têm muito mais sucesso do que as que mudam um outro processo dentro de silos. Ou seja, são pequenos pilares que são modificados. Precisa ver toda a cadeia de valor de uma forma mais integrada. A principal alavanca viabilizadora dessa inovação é o pensar, desenhar e praticar supply chain como espinha dorsal da cadeia de valor. Nós vamos prosear de uma forma bastante prática aqui como isso tem trazido sucesso ou não. Interessante. E para trazer para essa prosa aqui, eu tenho o privilégio de conversar, de prosear com o meu amigo que conheço há longa data, Marcos Isaac. Grande Marcos Isaac, meu amigo, que fantástica essa prosa aqui, um prazer enorme recebê-lo para a gente prosear. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, é meu prazer, uma satisfação e meio antigo que eu vou falar, mas uma honra estar aqui na tua prosa, tá? Assisti a várias das que você já produziu com outras pessoas, acho que é assim um canal fantástico aí para a gente compartilhar conhecimento com a comunidade aí de supply chain, logística e também com os que dependem dela, né? Não só os especialistas, mas os que dependem dela, os que usam isso como clientes internos da empresa e por aí, né? Que bacana, Marcos, muito legal. Eu que conheci você, puxa vida, não vou falar quantos anos aqui, né, Marcos? Senão o pessoal vai pensar que nós estamos envelhecendo muito, né? Mas eu Mas ainda eu tinha estava na cabelos Unilever. pretos, né? Eu ainda estava na Unilever. A última vez que a gente se viu, eu estava junto com o nosso querido amigo Antônio Grandini e também Grandini. o Rasquilha, lá no evento da Inova Business School. Mas, meu amigo, vamos falar daquilo que interessa, que o pessoal está esperando aí, nós conversarmos um pouquinho sobre essa criação de valor, e eu gostaria que você contextualizasse um pouco mais do que eu falei na introdução, explicando aí a cadeia de valor, a supply chain estendida, né? E ela como elemento importante, né, Marcos? Ela é a espinha dorsal da organização. Vamos lá? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer é que a ideia de inovar é para que a gente produza, de fato, alguma coisa melhor do que já se tinha naquele universo, naquele mercado onde você está atuando, né? Então, a inovação não pode ficar presa à ideia de que ela só acontece com tecnologia. Tecnologia viabilizadora, nos dias de hoje é muito difícil inovar sem a tecnologia, então a inovação tecnológica quase sempre, para não dizer 100% das vezes, faz parte da solução inovadora que você vai levar, mas eu queria dar um passinho atrás, Paulo, que é, por anos, décadas, supply chain, logística, foram vistos pelo mundo, pelos negócios, como uma forma de reduzir custos, ou vou até ser um pouco mais forte, com a obrigação de reduzir custos. Hoje começa a se entender que supply chain, assim, orquestrado, azeitado, né, acima de tudo azeitado, né, ele pode produzir valor para o negócio. Quer dizer, ele pode produzir valor através de inovação e, acima de tudo, trazendo valor para a cadeia em que aquele negócio está inserido, que é a tal da cadeia de valor. Há décadas atrás, eu ouvi pela primeira vez alguém dizendo, e foi lá o emérito Donald Bauer Sox, não está entre nós mais materialmente aí, né, mas o espírito do que ele ensinou fica,
falando da cadeia estendida, do supply chain estendido, né? De eventualmente nós, ao estruturarmos, otimizarmos, gerenciarmos a nossa supply chain, e ir lá para trás para o fornecedor do nosso fornecedor, e lá na frente, eventualmente, para o cliente do cliente, para entender o que eu posso esperar da demanda na ponta cliente e que dificuldades ou inovações eu posso ter na ponta anterior de fornecimento, né? Então, falava-se ainda em supply chain de maneira muito incipiente, e supply chain estendido, mas ainda, mais incipiente ainda. Mas a ideia era ultrapassar os limites que você costuma enxergar, né? Eu me lembro de ter participado uma vez de um curso na USP de pós-graduação focado em sistemas, né? E sistemas não era de tecnologia, era enxergar empresas, organismos, organizações como um sistema. E com isso, para resolver problemas, tentar levar o problema ao nível mais alto que você possa enxergar. E isso é um pouco da essência da cadeia de valor, né? Agora, por que esse nome cadeia de valor foi trazido para esse supply chain estendido? Porque a ideia é que você inova e ganha mercado, ganha negócios, ganha rentabilidade quando você resolve um problema ou mais problemas, um ou mais, né, dos seus clientes. Não se adiciona valor ao cliente se não estiver resolvendo um problema dele, né? Se você conseguiu resolver um problema dele, você está adicionando valor, com certeza, né? A indústria automotiva descobriu isso lá no Japão, lá nos anos 70 ainda, né? Com o just in time, quer dizer, o fornecedor da Toyota tinha que entregar na linha de montagem na hora de usar aquele componente ou matéria-prima, né? Ou conjunto, né? E para que isso? Para evitar estoques, para ter flexibilidade de atendimento no atendimento à demanda, né? Você poder redirecionar seus recursos para atender uma demanda que surgiu. Então, lá atrás, há décadas atrás, isso não tinha esse nome, mas já era um primeiro exercício de cadeia de valor, né? Trazer o fornecedor para dentro da minha casa, né? Nasceram aquelas plantas lá ainda na indústria automotiva, usando ainda ela como exemplo, em que você tem consórcios modulares, ou o nome que você queira adotar para isso, cada, vamos dizer, integrador de cadeia usou um nome aqui no Brasil. Mas traz o fornecedor para dentro até do teu terreno físico, no caso da montadora, que de fato é por excelência montadora, né? Não fabrica quase nada nos dias de hoje, talvez motor, alguma coisa assim, e compra todo o resto e integra, né? Então, uma cadeia de valor interessante é essa, de 2, 3 décadas atrás, da indústria automotiva, trazendo para dentro do espaço físico um grupo seleto de fornecedores que concentra nele outras centenas de fornecedores, né? E faz a gestão daquela mini supply chain ali, né? Então, voltando, a cadeia de valor substitui a ideia de supply chain? Não. É simplesmente uma supply chain com o propósito de solucionar problemas dos nossos clientes e, por tabela, dos nossos fornecedores, prestadores de serviço. Então, a ideia de inovação aí é essa. Bacana, você trouxe alguns pontos aí que são extremamente relevantes. Isso me remete, inclusive, o Marcos, a pensar, porque você começou falando sobre a parte de custos, né? Ou seja, as empresas estarem focalizando a parte de custos. A gente sabe que supply chain, variando aí, depende da empresa, ele representa 60% a 80% dos custos da organização, considerando, logicamente, toda a parte de insumos, de produtos, compras aí dentro. E você tocou num outro ponto também importante, que é a espinha dorsal. Ou seja, a supply chain, né, a cadeia de abastecimento de uma organização, ela representa a espinha dorsal, porque dentro de um aspecto mais competitivo, você tem esse leva e traz de produtos dentro de alguns critérios que são mandatórios, né? Tipo agilidade, qualidade,
entregar no prazo que é buscado, atender a satisfação do cliente e tudo mais. E eu queria explorar, que você seguisse explorando um pouco mais, principalmente dentro desse contexto de cadeias, né? Cadeia de valor, cadeia de suprimento, cadeia de abastecimento. Eu gosto de chamar de cadeia de abastecimento quando eu traduzo supply chain, mas muita gente traduz como cadeia de suprimento. Ok, nenhum problema. Né? Mas aí, o Marcos, quais são, na sua perspectiva, aqueles requisitos básicos realmente para as empresas atingirem ou alcançarem um sucesso nesse quesito da cadeia de abastecimento? O primeiro, e acho que assim, não só primeiro, como primordial também, é entender o negócio do meu cliente, né? Aquele atacadista lá, famoso, lá de Minas Gerais, Grupo Martins, né? Criou um negócio em torno do melhorar o negócio do cliente. Todos que estão nos ouvindo, ou a maioria, deve ter ouvido falar já da história lá do VMI, né? Que, trazendo para o português, é a gestão de estoques pelo fornecedor, né? Uhum. E Martins é uma empresa atacadista distribuidora, né? De quê? De tudo que você possa pensar, quer dizer, de saco de cimento a computador, né? Hoje está muito forte na venda online e venda online B2C, né? Nasceu, como todo atacadista, distribuidor, B2B, vendendo para o pequeno varejo, abastecendo o pequeno varejo. E a grande sacada, acho que foi entender que o pequeno varejo era a razão dele sobreviver, porque, de um modo ou de outro, indiretamente, um atacadista compete com o varejista, com as grandes cadeias varejistas, né? Hoje, o tal do atacarejo é um monstrengo aí que está no meio dos dois, né? Ele é meio atacado, meio varejo, né? Daí o apelido carinhoso no Brasil de atacarejo, né? Mas, então, a Martins criou uma cultura e, assim, uma ideia muito forte de fazer o cliente prosperar, de várias maneiras. Quer dizer, começou com essa ideia de eu reabasteço você na medida da sua demanda. Ensinou o cliente a medir a demanda. Conseguiu que o cliente concordasse em fornecer para ele a demanda, fornecer dados do que ele vendeu de fato, né? Do que, quanto, a que preço, de que itens. Claro que cada pequeno varejo pode ter sua vocação em termos de sortimento de produtos, e o sortimento lá de uma empresa como o Martins e até de alguns concorrentes é muito amplo, né? E aí criou toda uma cultura de gerar cursos, pequenas consultorias, assim, até de layout de loja, mas, na essência, entendeu o seu papel de abastecedor. Muito bom o nome que você usa, eu gosto muito dele, de cadeia de abastecimento, né? Para mim, isso sugere algo mais amplo do que suprimentos. Suprimentos no Brasil é visto como compras. Exato. E abastecimento é compras e várias outras coisas juntas, né? Desde planejamento de demanda, a otimização de inventário, quando é o caso, planejamento de produção, programação de produção, quando não é, programação da compra, da entrega no meu CD, se eu sou só um atacadista ou um grande grupo varejista. Então, é muito, muito interessante esse conceito de cadeia de abastecimento, que, para mim, em português, é mais amplo do que suprimento, é maior, né? Tem um alcance maior. Então, aí está um exemplo, assim, de imediato, de inovação que nasceu há no mínimo, 3 décadas atrás. A empresa tem 6, 7 décadas, mas esta ideia nasceu umas 3 décadas atrás de eu vou melhorar a vida do meu cliente, né? Eu vou abastecê-lo. E, claro, que eu vou exigir algumas contrapartidas, né? Primeiro, informação. Tá? E informação numa época em que você não tinha o aparato tecnológico que a gente tem hoje. Você não conseguia ter leitura do que ele vendeu de maneira imediata. Você só conseguia isso por remessa de algum arquivo até antes do e-mail, né? Quer dizer, você ter papel, talvez, e depois passar a usar a internet na forma ainda rudimentar lá de e-mail para que você soubesse o que ele de fato vendeu, qual era o nível de estoque, quanto é que você deveria repor na próxima visita, né? De quebra, vocês estão percebendo, certamente,
que a gente não eliminou a figura do vendedor, mas o vendedor passou a ser um instrumento estratégico, no caso desse. Ele passou a ser o elemento de relacionamento com o cliente. Tirar o pedido passou a ser uma coisa automática, via sistema, né? E isso, assim, para mim, foi uma inovação, uma das primeiras vezes em que eu fiz contato com uma inovação formal, completa, implementada, via cadeia de abastecimento. Fantástico, viu, Marcos? Aliás, você trouxe um exemplo. Quando você começou falando de tecnologia, que na realidade a tecnologia é um viabilizador, você já trouxe um exemplo que não necessariamente o foco seja a tecnologia, embora ela esteja presente, né, para coletar os dados e tudo mais, mas é o esquema de solução de problemas. E eu quero pegar um gancho disso que você falou, porque nós estamos terminando o primeiro tópico aqui. Passou muito rápido, você nem percebeu. Voou, né? E nós estamos terminando o primeiro tópico, e nós vamos para o segundo tópico, onde eu gostaria exatamente de falar sobre a inovação na cadeia. Vamos fazer isso? Pode ser, Marcos? Claro. Meu caro Marcos, essa prosa está fantástica, legal mesmo. Ou seja, você está cobrindo algumas áreas aí que são bastante interessantes, trazendo exemplos nacionais, isso é fundamental. Eu gostaria, assim como eu falei no finalzinho do primeiro tópico, Marcos, eu gostaria de estressar um pouquinho mais o lado da inovação na cadeia, embora você tenha dado o exemplo de modelo de negócio aí do Martins, essa é uma característica bastante importante. E hoje estão surgindo outros modelos de negócio que nós podemos utilizar, sejam eles baseados em tecnologia ou não, e é isso que eu gostaria de cobrir, porque existem algumas expressões que a gente já usava lá atrás, por exemplo, última milha, mas que hoje ela parece muito mais forte no palavreado do pessoal dentro da cadeia de valor ou da cadeia de abastecimento. Vamos navegar por isso aí? Vamos, e até acho que dá para continuar com o exemplo que eu trouxe antes, né? Eu tive a chance, assim, o gosto, né, de participar da implantação de um roteirizador lá na Martins, né? E, na época, um roteirizador no Brasil não tinha mapa digital para atendê-lo, né? Então, era uma inovação tecnológica meio manca, quer dizer, você tinha uma parte da tecnologia e não tinha outras partes importantíssimas para cumprir aquele propósito, tá? Muitas décadas depois surgiu não só o mapa digital, como também a tal da cerca eletrônica, né? A possibilidade de você ter feedback e rastreamento, rastreabilidade, mais do que feedback, do veículo em movimento, né? Com técnica aí de geolocalização, com a disseminação da internet, né? Da internet móvel, da internet na rua, você passou a poder acompanhar o veículo e saber algo muito importante, se o que aquele roteirizador otimizou e prescreveu, vamos chamar assim, entre aspas, para o veículo, para aquele caminhão específico, está sendo cumprido. E se não está, ter a chance de, através de um celular, dar o feedback para o motorista. Você saiu do roteiro, volta, né? Eu vi casos aí em que o ganho original com o roteirizador era da ordem de 10%, 12% do custo, né, daquela frota antes do roteirizador. E ao acrescentar o rastreamento, que é uma das coisas que você mencionou como tecnologia, né, você poder ter uns outros 10% a 12%. Ou seja, você otimizava no papel ou na tela do computador e não conseguia capturar todo aquele ganho, porque quem está lá na ponta não cumpria o que foi prescrito. Tá? Isso vale hoje para chão de fábrica, sistemas de automação na indústria 4.0 no chão de fábrica, né? E continua valendo na rua, para o entregador, para o vendedor, quando eles são entes separados, né? Hoje é muito comum ter o vendedor que também entrega, né? Para venda online, quer dizer, você faz uma venda online, promete alguma coisa e não sabe o que aconteceu na última milha, né? O varejo online brasileiro, o pequeno varejo online,
padeceu muito com o fato de não ter estrutura tecnológica, de vender pela internet e depois tudo mais era uma embrulhada só, quer dizer, uma coisa que fazia o consumidor sofrer, né? Hoje, saindo um pouco desse exemplo aí, B2B tendendo a B2C aí que eu dei da Martins, quando você vai para o varejo alimentar, Paulo, especialmente com a vinda da pandemia, a venda online se tornou uma coisa extra importante, né? E não foi uma inovação assim muito pensada, foi uma inovação compulsória, né? Ou faz ou morre, né? Aham. Ou tem ou vai perder terreno, né? E o varejo alimentar, em particular, na minha opinião, eu falo assim do setor como um todo, claro que então tem gente que teve mais sucesso, gente que teve menos do meio, não está muito preparado. Eu, como consumidor, até tenho críticas. Você compra online e você tem uma enorme dificuldade de casar a sua demanda com o sortimento do supermercado, né? Já era um problema de décadas na venda presencial, na venda loja, tá certo? Na venda, como o americano gosta de dizer, tijolo e argamassa, né? Na venda dentro de 4 paredes, ou de quantas paredes fosse. Já era um problema, mas você presencial ainda tem a chance de escolher. Eu não tem aquele item que eu queria, mas tem um outro similar e, na minha visão consumidor, o similar é esse aqui. Hoje eu compro online, eu pessoalmente compro, e tenho o dissabor de saber que é uma outra pessoa que vai decidir se me deixa sem o item ou me entrega o item que ele enxerga como similar, né? Tá? Tem uma compra que eu costumo repetir, onde esse varejista em particular tem uma dificuldade enorme na volta a você. Você entra no site ou no app, faz a compra, né, no celular ou no computador, e quando ele vai formar a tua compra, eles chamam até de shopper, a pessoa que faz Uhum. que amealha a tua compra lá na loja, né, usando estoque loja, tá certo? Ele aparece para você com uma coisa que não é o que você pediu, que não cumpre a finalidade do que você tinha pedido. Ele não adicionou valor. Voltando à questão de adicionar valor, ele não resolveu o meu problema, então ele não adicionou valor. E entra aí um componente que é tecnológico, mas também estrutural. Ele não está acostumado a pensar no cliente. Não pensava na loja física, tem dificuldade em transpor isso para a loja virtual, né? Que é muito mais exigente, muito mais rápida, muito mais nervosa. Tá? Acho assim muito raro, e vamos falar disso depois, que o pessoal use inteligência artificial para isso. E eu já explico como daqui a pouco. Maravilha. Ô, Marcos, quando você começou a falar aí sobre B2C, até me remeti aqui. Eu gosto muito de comprar online, assim como você. Até porque as empresas, hoje, nós podemos até citar alguns nomes, né? Magazine Luiza, Mercado Livre, Amazon, Submarino, são empresas que, de Uhum, alguma maneira, estão respondendo às necessidades do cliente, né? E uhum, passei por uma experiência bastante interessante. Eu não recebi o produto ainda, né? Mas eu passei por uma experiência, eu estava precisando comprar um item e eu teria que receber esse item amanhã, né? E entrei, vou até mencionar aqui, entrei no Mercado Livre e ali estava dizendo o seguinte: se você comprar esse item em até 23 minutos, eu entrego para você amanhã, né? Ou seja, eu comprei o item, tenho expectativa de que eu vá realmente receber amanhã. Eu nunca fiquei na mão com o Mercado Livre, né? Assim como não fiquei uhum. na mão com Fast Shop, com Magazine Luiza, são empresas, a Amazon, são empresas que realmente têm respondido muito bem à experiência do cliente. Mas essa inovação que se deve muito à tecnologia é um trabalho conjunto, não, Marcos, entre o que eu tenho no site, né, mas também o que eu tenho como respaldo lá no meu estoque e na minha logística. Porque Uhum. nós temos experiências do passado onde as organizações B2C montavam um belíssimo de um site, só que não tinham o respaldo logístico. Estou correto? Você concorda comigo? Concordo totalmente, totalmente. Quer dizer, você mencionou aí de passagem a Amazon, né? Foi a primeira empresa que montou uma plataforma completa, né? Embora ela tenha começado de fato com a da venda online, né?
e depois tenha muito depressa descoberto que sem a logística não ia longe. E hoje ela compartilha essa plataforma com milhares de pequenos varejistas que não têm o fôlego de capital, de intelecto, talvez, para montar algo parecido, né? Você mencionou aí Magazine Luiza, que tem tido uma iniciativa de ser, no Brasil, uma espécie de plataforma parecida, o Mercado Livre com uma outra tendência também, né? O Magazine vem de uma empresa que é um varejista tradicional, conhecido, e o Mercado Livre nasceu online, né? Nasceu online literalmente, quer dizer, ele já nasceu dentro desse contexto de inovação tecnológica, né? Eu falei aí muito de pressa, aí, muito de passagem sobre inteligência artificial. E você mencionou estoque físico e logística, né? Sem uma leitura correta da demanda, do que você pode esperar da demanda, não tem logística que resista, ou que não seja muito mais cara do que deveria ser. Ela pode até atender bem, mas se torna muito cara. E hoje está muito interessante a possibilidade aí vamos falar do termo em inglês, do data analytics, né? Que é uma coisa muito geral, muito abrangente. Eu não vou falar disso no detalhe, porque não é o propósito dessa nossa prosa hoje, né? Talvez em outro momento a gente possa eleger isso como um tema. Mas a inteligência artificial hoje, em várias das suas manifestações, e a inteligência artificial é um nome genérico, que abriga muita tecnologia lá dentro, né? Você pode ler a demanda de maneira muito assertiva e muito granular, né? Você pode ler o item no dia, quer dizer, esse item é mais comprado de manhã ou à tarde, né? Você pode chegar a esse nível de refinamento. Você pode chegar a esse nível de um Mercado Livre e entender que o Paulo Bertalha, quando compra, normalmente tem pressa, por exemplo. Pode ter lá um perfil e dizer ele sempre compra para entrega no dia seguinte, né? Eu fiz uma compra bem sucedida no Mercado Livre uns dias atrás aí para doação de cobertores para o morador de rua, né? E eu demorei 3 horas para fechar a compra, que eu tive que perguntar uma coisa para uma outra pessoa que ia distribuir. Quando eu voltei, o preço tinha mudado, o tamanho do kit tinha mudado e o prazo de entrega tinha aumentado. Foi uma semana muito fria em São Paulo e para o sul, sudeste do Brasil de maneira geral, há 10 dias atrás, né? E isso provocou assim uma corrida a esses movimentos voluntários de vamos entregar cobertor. O estoque acabou. Então o preço subiu, o prazo de entrega aumentou, porque provavelmente ia ter que ser reposto o estoque. Então, isso só para ilustrar que a logística, o supply chain, de uma maneira mais ampla, é sim a espinha dorsal dessa inovação de negócio, né? Eu continuei comprando em poucas horas, né? Nós já ouvimos falar muito da expressão em inglês de omnichannel, que de alguma maneira a gente poderia traduzir como multicanal no Brasil, mas é um pouquinho mais do que multicanal. Omni vem do latim, né? Que diz tudo, né? O todo, né? O coletivo, tá? Todas as possibilidades. Então, eu posso comprar online e retirar na loja. Eu posso comprar online e escolher uma loja onde eu vou retirar em 1 hora, que está no meu caminho, né? Haja logística para isso, né, Paulo? É A verdade. loja tem que ter o estoque, eu tenho que ter sistemas interligados de pedido e checagem de estoque que digam que aquela loja tem, e aquela loja vai ter que receber um comando para separar o item e reservar para mim, porque eu já paguei. E ela já se comprometeu que eu posso passar lá em 30 minutos, 1 hora e meia e pegar. Tá? E eu estou indo para a casa de alguém e me comprometi a levar alguma coisa para a casa dessa pessoa e não comprei até 2 horas antes do evento, né? Isso existe? Sim. Acho que um pouco menos no Brasil, mas já está presente no Brasil, sim, e mais lá fora, né? Em particular nos Estados Unidos, né? Mas isso é uma conjugação, e aí que eu queria chegar, daí essa longa explicação, de como criar infraestrutura para isso. Ela é tecnológica, ela envolve mais do que a tecnologia tradicional de supply chain, ela envolve
que hoje se chama de gestão de ordem distribuída, de pedido distribuído, né? Alguém comprou e quem vai fornecer lá, o varejista, vai ter que descobrir de qual loja ele vai tirar aquilo, né? E se aquele desejo de pegar no meu caminho, escolher a loja tal para fazer a retirada, vai poder acontecer ou não, né? Se ele vai ter que transferir para aquela loja o estoque, não é daqui a meia hora, pode ser daqui a 2 horas, tá certo? É verdade. Você mencionou o Submarino, né? Foi uma das primeiras organizações que nasceu 100% online. E online para bens duráveis, né? Que é um pouco mais, assim, naquela época era mais viável você trabalhar com bens duráveis, eles têm valor agregado maior, não é como uma lata de alguma coisa, um pote de alguma coisa do varejo alimentar, né? Isso te permite investir um pouco mais na logística, sofisticar um pouco mais a tua logística. Eu estou falando lá de 2 décadas atrás, quando um Submarino nasceu, né? E hoje faz parte de uma plataforma maior, aí, que é a B2W, que engloba Americana, Submarino, mas é um grande varejo, de qualquer maneira, só que trouxe bandeiras que se especializam em si, né? Tá? E muitas não têm loja, quer dizer, quem tem loja, de fato, ali é Americanas. Então, hoje, Submarino está 100% integrado a uma Americanas, né? O Marcos, fantástico, meu amigo. Você trouxe aí, você cobriu de uma forma bem arrazoada a cadeia de valor, a cadeia de abastecimento, falamos de inovação. E eu vou falar uma coisa para você, Marcos. Nós estamos encerrando a nossa prosa aqui com uma dor no coração, com gostinho de quero mais, porque o nosso tempo está se esgotando. Está muito gostosa, né, a prosa. Se fosse uma prosa física, então, nós iríamos bem mais longe tomando nosso café, né? Ou até um chopinho, né, Marcos? Hoje é sexta-feira, né? Poderia até ser um chopinho. Quem sabe o pessoal que vai nos assistir, não necessariamente vai assistir numa sexta-feira, pode ser uma segunda, tal. Está convidado a tomar um chopinho, um vinho ali enquanto ele assiste a nossa conversa. Marcos, gratidão enorme pela sua presença aqui e pelo compartilhamento de sua experiência e de seu conhecimento, meu amigo. Gratidão a você por criar essa plataforma aí nesse formato de prosa interessante, atraente, põe todo mundo à vontade. Espero que o pessoal que esteja ouvindo esteja com o mesmo tipo de sentimento. Para mim, assim, muito à vontade, muito tranquilo. Esse formato está muito bom. Parabéns por ele, Paulo. Muito grato, meu amigo. Ao infinito e além. Um abraço virtual para você. Um abraço, tudo de bom. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.